Representantes de trabalhadores na CPI do Transporte, sessão especial alusiva ao bicentenário da imigração, marcaram os últimos dias aqui na Câmara. Líderes sindicais de duas categorias falaram na CPI do transporte público. A falta de ônibus tem prejudicado trabalhadores de diversas áreas. A Câmara realizou sessão especial para celebrar o bicentenário da imigração alemã. A atividade aconteceu na Fundação Sheffield, localizada no centro histórico que originou Novo Hamburgo. Os temas discutidos pelo Legislativo de Novo Hamburgo você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente. A CPI do Transporte Público realizou mais 3 oitivas, prosseguindo com as investigações sobre os problemas enfrentados pelos usuários do transporte coletivo municipal. Representantes sindicais de duas categorias relataram os prejuízos que atrasos e faltas de linhas têm causado aos trabalhadores. Prestaram depoimento aos presidentes do Sindicato dos Sapateiros e Sapateiras e trabalhadores em componentes para calçados de Novo Hamburgo, Jaqueline Hertal, e do Sindicato dos Empregados do Comércio, Maria Cristina Mendes. Usuária da linha Casca no Mundo Novo, Jaqueline relatou como a precariedade do sistema tem afetado a saúde física e mental dos trabalhadores. Já a presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Maria Cristina, falou sobre as especificidades da categoria, que corresponde a 15 mil profissionais em Novo Hamburgo, segundo dados do Sebrae, e que atua em diversos turnos e escalas. Pessoas perdendo o emprego por causa do atraso, porque a gente tem hora. Nas empresas de calçada a gente bate ponto, né? Então, como eu disse, eu sou usuária, então eu sei bem do que é isso que se trata. E outras pessoas com relato de ter, dentro de um mês, gastado R$500 em Uber. Sendo que um sapateiro, hoje, o nosso piso é R$1.800. Para quem paga aluguel, luz, água e come, R$500 é muito dinheiro. Então, os 6% do Vale Transporte já é muito para nós, que ganhamos pouco. E nós hoje temos um município que tem vários hipermercados, e tem também 2 shopping centers. Então, o impacto, principalmente da suspensão de horários, que não eram considerados de pico, veio à conta agora no final do mês, né, nos contra-cheques dos comerciários. A categoria comerciária, além dessa questão dos turnos, dos horários, os hipermercados começam a trabalhar, muitos trabalhadores às 6 horas e vão entrando de hora em hora. E depois, isso vai todo dia praticamente. Aí já começa na parte da tarde o turno que vai fechar. Nós temos hipermercados aqui que o horário de funcionamento seria até às 11h30 da noite. Então nós temos também um problema com relação à questão dessa extensa jornada de trabalho dos comerciários e com relação também à questão do horário de trabalho em domingos. Hoje a gente está há mais de 20 anos se deparando com um problema que o transporte sempre foi um problema, também aos domingos, e lógico que muitas linhas aos domingos nem circulam, né? Então é bem complicado para os comerciários. As oitivas seguintes foram com o usuário do transporte público coletivo, Aldemir Cândia da Silva. Trabalhador da saúde, ele relatou as dificuldades relativas ao cumprimento de horários de escala em virtude do atraso dos ônibus. Questionado sobre abaixo-assinado realizado no loteamento Marisol, apesar de não ser responsável pela elaboração, o depoente disse estar ciente de que o documento será encaminhado ao Ministério Público. O serviço de bilhetagem eletrônica foi tema da 7ª oitiva da CPI do Transporte, com a presença do ex-diretor administrativo-financeiro da Companhia Municipal de Urbanismo, Joel Gross. A empresa é responsável pela gestão dos cartões e compra de passagens. Em virtude da legislação eleitoral, Gross desligou-se da empresa em 4 de abril, pouco mais de 20 dias antes do início da operação do Sistema Integrado de Mobilidade MixMob. O ex-dirigente explicou que, apesar de a Comur ter assumido a bilhetagem do zero,
Sem obter informações da antiga concessionária, não houve maiores dificuldades. Para isso, foi realizado um novo cadastramento de pessoas idosas com deficiência, estudantes e das empresas. A Procuradora-Geral do município, Fernanda Luft, e a secretária de Desenvolvimento Social, Jurema Piper, prestaram esclarecimentos sobre o acesso da população atingida pela enchente aos benefícios criados pelo governo federal. Novo Hamburgo ainda aguarda a decisão judicial sobre a liberação do saque do FGTS para toda a população. A convocação foi de Inspetor Luz. Durante as manifestações, elas explicaram o processo de cadastramento das famílias para o auxílio reconstrução e recapitularam os movimentos judiciais na tentativa de estender o saque do FGTS para toda a cidade. Com essa interpretação nova que o governo federal fez de permitir que municípios com até 50 mil habitantes não precisassem preencher esse espaço dentro do site, indicando as ruas e os lugares atingidos, e que automaticamente todos os moradores poderiam sacar o fundo, isso acabou gerando uma polêmica. Por quê? Porque para os municípios que possuem mais de 50 mil habitantes, a regra permaneceu a mesma. Então, só pode sacar quem teve a casa alagada. Isso é o que consta em todas as normas legislativas que existem hoje. O que aconteceu? No mesmo dia 15 de maio, no mesmo dia que o governo federal faz esse decreto, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, eles entram com uma ação civil pública contra a União e contra a Caixa, solicitando que todos os municípios que também estivessem em estado de calamidade, mesmo que tivessem mais de 50 mil habitantes, que eles tivessem o mesmo benefício. Ou seja, que todos os moradores de todos esses municípios pudessem efetuar o saque do fundo de garantia. Foi deferida a liminar. No mesmo dia 15 de maio, foi deferida essa liminar. O que aconteceu? Novo Hamburgo tem o estado de calamidade municipal decretado no dia 3 de maio. No dia 5 de maio, a gente tem o reconhecimento do Estado. No dia 6 de maio, a gente tem o reconhecimento da União. No dia 13 de maio, o Estado faz uma reanálise de todos os municípios e ele retira boa parte dos municípios. Tá? Acho que naquela época tinha 397 municípios reconhecidos em estado de calamidade e o Estado vai lá e diz, olha, a partir do dia 13, 76 estão em estado de calamidade, os demais passam para a situação de emergência. Novo Hamburgo, neste momento, passa para a situação de emergência. Nós recorremos, digamos, dessa decisão, falamos com o Estado, demonstramos os dados e no dia 17 nós voltamos para o estado de calamidade. Só que essa liminar foi do dia 15. Então, no dia 15, Novo Hamburgo estava em situação de emergência. No dia 15 de maio, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União obteve uma decisão liminar da Justiça pela liberação do auxílio a toda a extensão territorial dos municípios com decreto de calamidade pública reconhecidos pelo governo gaúcho, e não apenas as áreas listadas pelas defesas civis. À época do protocolo da ação, no entanto, a lista não incluía Novo Hamburgo. Os vereadores aprovaram 5 projetos nas últimas sessões. O repórter Chico Caselani traz as informações para a gente. Os vereadores concluíram a aprovação de 5 projetos ao longo das 2 últimas semanas de trabalho no Legislativo. 2 das matérias enviadas pela Prefeitura abrem créditos adicionais no orçamento do município. O PL 26 cria dotações no valor de R$ 451 mil para execução de obras de pavimentação. Já o PL 27 abre crédito de R$ 6 milhões para custear ações de enfrentamento ao estado de calamidade provocado pelas enchentes. 1/3 do montante será direcionado ao Fundo Municipal de Defesa Civil para a aquisição e distribuição de materiais, equipamentos e a realização de obras e instalações. Os outros 4 milhões serão investidos em recuperações necessárias para o bom funcionamento das escolas da rede municipal. As outras 3 propostas aprovadas em plenário foram encaminhadas por vereadores. 2 delas dão nome para ruas no loteamento Marisol, no bairro Canudos. A Rua 2 se chamará Eliane Borges, iniciativa do vereador Ricardo Ica Ritter, em reconhecimento a uma vida de dedicação ao ensino.
Professora da rede municipal, Eliane foi diretora das escolas Elvira Brandigrim, no bairro Rondônia, e Machado de Assis, no Mundo Novo. Já a Rua 5 do loteamento levará o nome de Juarez Schenkel de Andrade. Natural de São Francisco de Paula, o comerciante ficaria conhecido em Novo Hamburgo como o pai e principal incentivador da dupla sertaneja Lucas e Felipe. O texto é de autoria do vereador Cristiano Kohler, que também assina, ao lado do colega de partido Gustavo Fink, o PDL número 1 de 2024. Igualmente aprovado em segundo turno, o projeto promove nova ampliação à medalha Mérito Esportivo, direcionada até então apenas para atletas hamburguenses ou que competem por clubes locais. A Láurea poderá ser concedida a partir de agora também para esportistas que moram em Novo Hamburgo e para treinadores. As alterações serão válidas já para a próxima edição da honraria, prevista para o final de novembro. O projeto de lei que obriga a Prefeitura a divulgar em seu site o cronograma de execução e o andamento de todas as obras realizadas no município teve sua votação adiada por 15 dias. A solicitação foi de Ricardo Ritter durante sessão especial realizada na Fundação Sheffield. Outro PL que teve pedido de vista foi o que obriga a Prefeitura a divulgar mensalmente a lista de espera para cirurgias eletivas, consultas e exames médicos. O pedido também partiu do líder de governo, Ricardo Ritter. Os vereadores aprovaram moção de reconhecimento à equipe de voluntários que se reuniu na Valau Centro de Esportes. O grupo foi responsável pela produção de quase 72 mil marmitas. Da tribuna, o proponente fez questão de citar nominalmente diversos voluntários envolvidos no preparo das refeições, enviada não apenas para abrigos da cidade, mas também para os municípios de Campo Bom, Canoas, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Porto Alegre, São Leopoldo e São Sebastião do Caí e Sapucaia do Sul. O documento será enviado à Valau, que disponibilizou sua estrutura para a produção das refeições e foi entregue em mãos ao voluntário Tiago Nitz, idealizador e coordenador dos trabalhos. Foi aprovada também moção de autoria de Inspetor Luz, que exalta a ação policial que prendeu um pai suspeito de sequestro da sua própria filha. O sequestro de uma menina de 6 anos no último dia 10, no bairro Primavera, mobilizou uma equipe de inspetores da primeira delegacia de polícia de Novo Hamburgo. Uma semana depois, os investigadores localizaram o suposto mandante do crime. A prisão ocorreu no município de Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. Autor do documento destaca a atuação ágil e eficiente dos policiais que tiveram apoio do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, Interior, ADINTER 8. Ito Luciano é autor de 2 moções que voltam a enaltecer iniciativas solidárias desenvolvidas durante as enchentes. A primeira manifesta aplauso aos voluntários do CTG Terra Nativa do bairro Canudos, que produziram mais de 21 mil marmitas e realizaram a entrega não apenas dos alimentos, mas também de 2.000 cestas básicas, 60 toneladas de roupas e colchões. A outra é direcionada ao cidadão Rodrigo Pinto, responsável por mais de 60 mil refeições preparadas e direcionadas às comunidades afetadas. Também foi aprovada a moção que reforça a contrariedade à proposta de incentivo financeiro à adoção de animais. No final de junho, o governo do estado anunciou a elaboração de um projeto de lei prevendo o pagamento de R$ 450 para pessoas que adotassem um animal resgatado nas enchentes, mas não tivesse condições de arcar com os custos. Antes de remeter a matéria à Assembleia Legislativa, no entanto, o Piratini voltou atrás. A decisão ocorreu após reunião com entidades ligadas à causa animal. No próximo bloco, solene homenageia os 55 anos do Grupo Valderez e ainda, sessão especial celebra os 200 anos da imigração alemã. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.
uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ei, você aí! Você sabe quais vacinas você e sua família podem tomar pelo SUS? Eu tomei para febre amarela, para comer essa aqui, tétano. Eu tomei. A BCG, contra o tétano. Tem agora da Covid, as minhas todas são dias. BCG, hepatite e febre amarela. Vacina da Covid, influenza, rubéola, sarampo, de hepatites. Todas essas respostas estão corretas, mas existem muitas outras. Pelo SUS, são 18 vacinas de rotina para proteger a sua família de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, tétano, etc. Além dessas, também são oferecidas imunizações para públicos especiais e também a de gripe, que é sazonal. É na caderneta de vacinação que você pode conferir: será que eu estou com todas as imunizações em dia? Graças às vacinas, muitas doenças foram eliminadas do nosso território, como a paralisia infantil, a rubéola congênita, e são doenças que, embora elas não estão presentes mais no Brasil, elas ainda circulam por outros países. Então a vacinação ela é importante para manter a nossa população protegida. Ela tem um efeito não só individual, mas também coletivo, de evitar que essas doenças retornem. Também temos as vacinas para adolescentes e adultos. Então não é porque eu não sou criança que eu não preciso me vacinar. Há vacinas específicas para faixas etárias mais velhas. Então todos devem procurar a unidade de saúde para pôr a vacinação em dia. Mesmo que você perdeu a sua caderneta de vacinação, você deve ir sim no posto de saúde, pois lá você vai ser avaliado e vacinado. Atualize a sua caderneta e a caderneta dos seus filhos. Vamos proteger a nossa família. Manter a imunização em dia é muito importante para se proteger contra doenças graves. Então, confira sua caderneta, procure uma unidade básica de saúde e complete seu esquema vacinal. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. A Câmara realizou sessão especial para celebrar o bicentenário da imigração alemã. A atividade aconteceu na Fundação Sheffield, localizada no centro histórico que originou Novo Hamburgo. Nas proximidades da área na qual se estabeleceu a primeira família germânica a construir sua história em solo hamburguense, os integrantes da 18ª legislatura celebraram a data. O espaço escolhido para sediar a sessão especial é uma das construções mais emblemáticas do centro histórico de Hamburgo Velho e a primeira a ser restaurada na cidade. Construída em 1890 por Adão Adolfo Schmidt, a sede da Fundação Ernesto Frederico Sheffield foi a protagonista das comemorações da noite, não só por ser o principal museu da cidade e congregar a obra do artista que lhe dá nome, mas por ter sido cenário importante da trajetória de um pequeno povoado até sua consagração como município. No espaço que celebra a arte e a cultura, os parlamentares exaltaram as conquistas dos imigrantes que desembarcaram no Rio dos Sinos no dia 25 de julho de 1824. Neste mês de julho, que se comemora a chegada dos imigrantes alemães no Brasil, no mês de julho, no dia 25, a nossa casa, a Câmara Legislativa, consegue trazer no primeiro dia do mês de julho esta sessão que marca o nosso apreço, a nossa consideração, toda a nossa estima ao povo germânico
que aqui chegou. Vocês imaginam o que seria essa planície, essa colina aqui, esse altiplano aqui da cidade de Novo Hamburgo, há 100 anos, vereador Ito, 150, 200 anos, Ito. O que os alemães encontraram quando chegaram aqui? A resiliência desse povo, a capacidade física, mental e espiritual. São 200 anos de glória, são 200 anos de trabalho. Esperamos que esta casa, com outros personagens, com outras pessoas, façam a história daqui a 100 anos, nos 300 anos, nos 250 anos, nos 300 e assim por diante. Nós faremos parte da história, mas hoje nós somos a história. É de fato um momento histórico e que nos honra muito. Essa casa, assim como a Câmara de Vereadores, é também uma casa do povo, é uma casa feita para o povo de Novo Hamburgo, do Estado e do Brasil. Dentro dos festejos dos 150 anos, nasce a ideia de se criar um museu. O Scheffel mantinha esse acervo todo com ele. Ele, então, em 1974, após aprovado pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, então foi criada essa instituição. E que hoje guarda não só o acervo pictórico do Scheffel, mas a Fundação também administra o Museu Comunitário Casa Schmidt-Presser, ao lado, que é um grande legado da imigração alemã, e também o arquivo histórico, um arquivo de fotos, que tem mais de 20 mil imagens, né? Então, nosso trabalho não é só ligado ao acervo pictórico do Scheffel, mas também a um arquivo histórico, a um arquivo documental, e também a realização de eventos culturais, tanto da instituição, assim como da comunidade que vem buscar esse espaço para realizar os seus eventos, seus concertos, seus lançamentos de livro. E por vontade do Scheffel, um dos pedidos do Scheffel, que ele nunca abriu mão e que nós levamos à risca, que todos os eventos da casa sempre fossem entrada franca, para que toda a comunidade tivesse acesso. Após as falas de boa parte dos parlamentares e da votação das matérias, a Camerata Hamburgo, regida por Liris Neumann, apresentou 3 músicas de compositores alemães, finalizando com Johann Sebastian Bach. Além da atividade especial em Hamburgo Velho, berço da colonização germânica na cidade, a data será lembrada também pela Câmara em sessão solene agendada para o próximo dia 18, desta vez no plenário do Legislativo. O grupo de empresas que levam o nome da cidadã de Novo Hamburgo, Valderez Schmitz, completou 55 anos de história. O sucesso da trajetória e a proeminência da marca, que reúne serviços de despachante, formação de condutores e corretagem de seguros, foram celebradas em sessão solene realizada na Câmara. Além dos centros de formação de condutores, desde 83, a família conta também com uma corretora de seguros. Somados, os empreendimentos geram mais de 200 empregos diretos, sendo metade deles em Novo Hamburgo. Aos 81 anos, Valderez permanece hoje como conselheira dos negócios, já administrado por novas gerações da família. Diretor do CFC hamburguense e genro de Valderez, Robson Miranda utilizou a tribuna em nome da família e do grupo empresarial. Num país como o nosso, como o Brasil, onde é muito difícil empreender, é muito difícil seguir todas as exigências que são cobradas diariamente, uma empresa que dura tanto tempo, meio século, é realmente motivo de muito orgulho para nós e uma felicidade muito grande. Além de uma empresa tão longeva, é importante também salientar que o trabalho feito pela Valderez na sucessão dos negócios também é de se admirar. Então, num país onde a maioria das empresas não duram 5 anos, 30% das empresas não duram 2 anos. E a maioria das empresas familiares também não passam da primeira geração. As empresas Valderez já estão passando pela segunda e chegando na terceira geração. A Câmara celebrou também os 25 anos da JG Serviços, com sede em Novo Hamburgo, mas presença em todo o estado. A empresa teve sua trajetória, longevidade e inovação
enaltecidas pela Câmara durante sessão plenária. Autor do requerimento de homenagem, o vereador Gustavo Fink creditou o sucesso do negócio à gestão do dono e diretor Jorge Dain. Os vereadores lembraram também os 10 anos da Eco-Inset Saúde Ambiental, especializada no controle de pragas, higienizações, sanitizações e impermeabilizações. A empresa, com sede no bairro São José, foi homenageada por iniciativa de Darlan Oliveira. Já as mais de 5 décadas da Universidade Fevale foram também lembradas aqui na Câmara. Confira na reportagem de Eduarda Souza. A Universidade Fevale completou 55 anos de fundação na última sexta-feira, dia 28 de junho. Antecipando as comemorações, a Câmara de Novo Hamburgo iniciou a sessão plenária de quarta-feira, dia 26 de junho, com reconhecimento à história de destaque no segmento educacional gaúcho e brasileiro. Proposta pelo vereador Felipe Kumbraun, a homenagem também marcou uma das últimas aparições do professor Kleber Prodanov, à frente da instituição. Responsável pela gestão da universidade desde 2018, ele transmitiu o cargo para o seu sucessor, José Paulo da Rosa. Autor do reconhecimento, Felipe Kumbraun ressaltou o quanto se sente confortável com a homenagem e enfatizou a relação que possui com a instituição, que faz parte de sua trajetória acadêmica. Kleber Prodanov recebeu um quadro das mãos do proponente da homenagem, vereador Felipe Kumbraun, e logo em seguida usou a tribuna para agradecer pelo reconhecimento. Prodanov, que se despediu do ciclo como reitor da instituição. No dia 1º de junho, a JG Serviços completou 25 anos de atuação nas áreas de limpeza, portaria, zeladoria e jardinagem. Com sede em Novo Hamburgo, mas presença em todo o estado, a empresa teve sua trajetória enaltecida pela Câmara durante a sessão plenária de quarta-feira, dia 3 de julho. Autor do requerimento de homenagem, o vereador Gustavo Fink creditou o sucesso do negócio à gestão do dono e diretor Jorge Dain. Felipe Kumbraun também destacou o trabalho realizado pelo empresário e sua atuação para o desenvolvimento de Novo Hamburgo, por meio da geração de empregos e de tributação para a cidade. Após receber um quadro de homenagem, o empresário ocupou a tribuna para agradecer os vereadores. Ele destacou o orgulho que sente em ser filho de escola pública e agora empresário reconhecido com 25 anos de estrada. A empresa conta com uma equipe com mais de 150 colaboradores e primam pela capacitação e qualificação constante. Especializada no controle de pragas, higienizações, sanitizações e impermeabilizações, a Eco-Inset Saúde Ambiental comemora este ano sua primeira década de história. Com sede no bairro São José, a empresa foi homenageada pela Câmara de Novo Hamburgo durante a sessão plenária também de quarta-feira, dia 3. O reconhecimento foi proposto pelo vereador Darlan Oliveira. Idealizada por Michael Casagrande e Paulo Flack, a Eco-Inset surgiu em 2014 com foco na inovação, apostando na capacitação de seus colaboradores e na busca por métodos e tecnologias que oferecessem rapidez e segurança a seus clientes. E estas foram as tribunas da última semana. Dani? A Comissão de Direitos Humanos recebeu a presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Novo Hamburgo, Claudete Schneider. O órgão pede ações urgentes para enfrentar a crise alimentar pós-enchente. Em ofício, o Conselho questiona quais iniciativas estão sendo planejadas pela Prefeitura para garantir a alimentação das famílias vítimas da tragédia ao retornarem para suas residências. A entidade solicita que essas medidas sejam executadas em caráter de urgência. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou 2 projetos de autoria do vereador Fernando Lourenço. O PL 25 institui a política de transparência ativa e dados abertos das doações recebidas pelo município. Conforme o parecer da Procuradoria, a matéria tem juridicidade, o que viabiliza o prosseguimento do devido processo legislativo. O projeto foi aprovado pela COJUR e também pelas comissões de Direitos Humanos, de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. Já o projeto 24, que estabelece auxílio emergencial de calamidade pública em Novo Hamburgo, recebeu o parecer de inconstitucionalidade da Procuradoria da Casa e da COJUR, pela matéria ser de autoria exclusiva do Poder Executivo. Na semana seguinte, a COJUR aprovou mais 2 projetos.
o substitutivo 1 ao projeto de lei 11 de 2024, que proíbe a realização de eventos festivos com o uso de recursos públicos quando o município estiver em estado de calamidade pública ou situação de emergência. Projeto de autoria do vereador Gustavo Fink recebeu parecer favorável da Procuradoria. Além da COJUR, teve o crivo de outros 3 colegiados. Outro projeto aprovado foi o substitutivo 2 de 2024. Já Cristiano Kohler foi notificado após parecer de antijuridicidade ao PL 28. Há 3 meses do primeiro turno das eleições municipais, a Escola do Legislativo Sérgio Luiz Ranisch promove 2 palestras que abordam o regramento e restrições no período que antecede o pleito. Em formato híbrido, a ação será realizada em parceria com a OAB e a Associação Rio Grandense de Imprensa. O painel Os Limites da Pré-Campanha será ministrado pela advogada Cristine Rondon, mestre em Ciências Sociais, especialista em Direito Eleitoral e Gestão de Políticas Públicas e com atuação também em Direito Administrativo e Empresarial. Na sequência, o presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB-RS, Roger Fischer, aborda o tema Propaganda Eleitoral, Regras e Estratégias. Ele é especialista em Direito Eleitoral, além de ser membro fundador do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o IGAD. A atividade acontece nesta quarta, dia 10, no plenário da Câmara, a partir das 6 da tarde, com transmissão pelo YouTube TV Câmara NH. Os interessados devem se inscrever no portal da Câmara. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara e nas nossas redes sociais e assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo Câmara Notícias.